Reforço surpresa, porque o Flamengo abriu negociação para contratar ponta direita. Léo Ortiz desembarca no Brasil e vai até o escritório do Red Bull Bragantino pedir para ser negociado em definitivo com o Flamengo. Gabigol se defende e uma sexta-feira muito agitada no Flamengo. Eu estou chegando, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, gente, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Cara, é muito importante você se inscrever no canal. Você não paga absolutamente nada, é de graça. É só você apertar esse botão inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Aperta o botão inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o like, beleza? Hoje o manto é azul, hein? Em homenagem ao Manchester City, campeão do mundo. Rapaz, ainda bem, hein? Vou falar pra vocês que, olha, é brincadeira, hein? É brincadeira você ver o Fluminense na final do Mundial. O Manchester City foi lá, jogou não, né? O Manchester City treinou. Foi um treino pro Manchester City. Treinou com o Fluminense e ganhou de 4-0, 2 gols do Julian Alves, um gol do Phil Foden e o gol do Nino, contra, né? Foi gol contra, né? Aquele segundo gol. Mas o mais importante é que o Manchester City ganhou. Isso é o mais importante. Bom, começar o vídeo aqui. Deixa eu já falar de Léo Pereira, porque a informação até que o Vinícius soltou é que o Olympiacos da Grécia demonstrou interesse na contratação de Léo Pereira. A informação é que eles entraram em contato com o Flamengo e consultaram os valores do jogador e deve fazer uma proposta em breve para tirar o zagueiro do Flamengo. Vale lembrar que Ricardo Scheide, que é o mesmo empresário do Rafinha, que levou o Rafinha para a Grécia naquela vez, e o mesmo empresário do Rodinei, que levou o Rodinei também lá para o Olympiacos, é o empresário do Léo Pereira. E com isso, a relação entre ele e o time grego é muito boa. Com isso, a relação entre o Ricardo, que é o empresário, e o time grego é uma relação boa e o que pode facilitar essa negociação, a depender do Flamengo querer ou não vender o Léo. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, já no começo do vídeo. Você venderia o Léo Pereira se a proposta realmente chegar? Você venderia ou não o jogador? O que você faria se você fosse o Flamengo? Comenta, e comenta por favor, lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar agora sobre a situação de Léo Ortiz, porque o jogador desembarcou hoje em São Paulo e foi até o escritório do Red Bull Bragantino para pessoalmente entrar ali nas tratativas entre Flamengo e Red Bull pela sua negociação. Vou explicar o que está acontecendo. O Red Bull Bragantino pediu ao Flamengo um valor muito a mais, ou um valor muito maior do que era previsto que pedisse. O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros, o Red Bull Bragantino pediu, havia uma expectativa de 6 milhões e meio de euros, o Red Bull Bragantino pediu muito mais pelo Léo Ortiz. E aí, a informação é que o Léo Ortiz, quando ficou sabendo da pedida do Red Bull Bragantino, ele já tinha avisado para os caras, não, o nosso combinado não era esse, o combinado era 6 milhões e meio e tal, e tal, e tal. Aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Ele chegou hoje da primeira parte das suas férias, ele foi para os Estados Unidos com a família, chegou escritório do Red Bull Bragantino para falar que quer vir para o Flamengo e para pedir, inclusive, que o Red Bull facilite na sua negociação com o mais querido. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso, vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Vale lembrar que o Léo Ortiz foi uma contratação pedida, entre aspas, e autorizada pelo técnico Tite, zagueiro que vai chegar aí para compor a zaga do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto. Antes de falar sobre o Gabigol que se defendeu, vamos falar de reforço surpresa, porque a informação que saiu lá na Espanha e foi confirmada aqui no Brasil, até pelo pessoal do Globo Esporte, né, é que o Luiz Henrique, atacante, ponta direita de 22 anos, revelado pelo Fluminense, que joga no Betis, foi aí sondado e o Flamengo abriu uma negociação pelo jogador. Qual era a ideia do Flamengo?
um empréstimo. Porém, o Betis só quer vender o jogador. O Betis não quer o jogador, não quer emprestar o jogador, apenas vender. O Flamengo tenta convencer os espanhóis, mostrando para eles uma possibilidade que é basicamente a seguinte: você me empresta ele e eu faço a mesma coisa que eu fiz com o Pedro e a mesma coisa que eu fiz com o Gabigol. O Flamengo pega o Pedro emprestado, pega o Gabigol emprestado, fica com eles aqui 1 ano e depois compra. Essa é a ideia do Flamengo, até porque o Flamengo estaria contratando o jogador e, além de estar contratando o jogador, o Flamengo estaria também, além de estar trazendo o jogador, de estar se reforçando, não mexeria no orçamento, não precisaria gastar do dinheiro separado para contratações. Então essa é a ideia do Flamengo. Até o momento, a preferência do Betis é pela venda. O Betis quer vender o jogador. Mas se não chegar nenhuma proposta que seja tão interessante quanto a do Flamengo, o Betis não descarta a possibilidade de fazer nesses moldes que o Flamengo está tentando. A ver aí o que vai acontecer, a ver a real possibilidade da chegada de Luiz Henrique para reforçar a ponta direita do Mengão. Como eu disse, garoto, 22 anos, revelado pelo Fluminense, foi para lá muito novo ainda, em 2020, se não me engano, jogou algumas partidas, perdeu espaço, está sem espaço na equipe, está na prateleira de jogadores negociáveis e pode ser negociado. Bom, falar agora do Gabigol, cara, porque na moral, os últimos dias o Gabigol tá dando o que falar. Hoje, pela manhã, saiu uma notícia que diz assim, ó: Gabigol do Flamengo é negociado, denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. Presta atenção. A Letícia que colocou essa notícia no Globo Esporte. E assim, a informação é verdade. O Gabigol foi denunciado por tentativa. A denúncia lá tá. Vamos denunciar o Gabigol. Denunciar por quê? Tentativa de fraude no antidoping. Flazoeiro, o que aconteceu? O Gabigol chegou um dia para treinar, teve aquele doping surpresa que vai sempre no CT. O Gabigol não quis fazer o doping antes do treino, fez o doping depois do treino. Foi isso que aconteceu. E aí rolou lá uma situação entre ele e os examinadores, aquela coisa toda e tal. A informação está correta. Existe a denúncia pelo Gabigol. Ele vai precisar se defender. O Flamengo vai precisar defender o jogador. Ponto. Está correta a informação. E aí, depois, o staff do Gabigol soltou uma nota meio que esclarecendo. Disse assim, ó: o atleta Gabriel Barbosa, sua família e staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira pela Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público informar que o exame foi realizado, o resultado apurado já deu negativo e, diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que em nenhum momento o atleta tentou fraudar o exame. Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento. Sim, acredito que em nenhum momento o Gabigol tentou fraudar o exame, mas a denúncia que está lá é de fraude. Agora cabe o Flamengo ir lá e defender o jogador. É isso, gente. Meu Deus do céu, toda hora é uma polêmica com o Gabigol, toda hora é uma coisa com o Gabigol. E aí tem outra coisa, depois o Gabigol também postou nas redes sociais. Muito obrigado pelo apoio, principalmente por entenderem que há algum tempo tem acontecido notícias falsas sobre mim. Eu e minha família agradecemos o apoio, sabendo que Deus está no controle e nos livrando de todo mal. Amém. Amém, Gabigol. Mas a denúncia de fraude existe. Ponto. Você tentou fraudar? Não. Você tentou dar o golpe no exame? Não. Mas a denúncia está lá. Ponto. Então, essa notícia da denúncia não é falsa. Aquela das multas, das luvas, dos camarotes, dos negócios, eu não acredito, por isso que eu não trouxe ela aqui no canal. Mas a da fraude é verdade. Beleza? Eu tenho muito respeito pelo Gabigol, tenho muito respeito mesmo por ele, que foi um cara que me deu muita alegria, muita felicidade. Mas não é bom nem pra ele, nem pro Flamengo, que fica toda hora saindo notícia, e as notícias estranhas, e o Corinthians, e nossa, Deus me livre. Bom, pra terminar o vídeo aqui, o Flamengo deve avançar nesse final de semana com o Léo Ortiz, como eu disse, o jogador tá no Brasil, tá tentando resolver. Tem a situação lá do Matias Vinha, que é da Roma, que o Flamengo tá tentando também, como todo mundo sabe, e agora esse ponta-direita aí, Luiz Henrique, que era jogador do Fluminense e pode brotar aí no Mengão, jogador de 22 anos, torcer também para que dê certo, para que o Flamengo fique cada vez mais forte. Luiz Henrique, se chegar, ele chega para disputar a posição ali com o Luiz Araújo, jogador veloz, rápido, pelo lado direito,
Tomara que venha, tomara que consiga jogar, tomara que faça uma boa passagem pelo Flamengo. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar bastante a gente no trabalho, bastante a gente no crescimento. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis. Dali City!